Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o Padre Wagner da comunidade Canção Nova e gostaria de, em nome da Canção Nova, em nome do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, cumprimentar a todos vocês, a todas as comunidades aqui presentes, os irmãos e irmãs da comunidade Canção Nova, Vida e Aliança, de diversas missões da Canção Nova, todos vocês que estão fazendo parte desta escola de formação para formadores. Também em nome da Canção Nova, meus cumprimentos, meu agradecimento ao Padre Rafael Solano, que tem abrilhantado esta nossa escola de formação para formadores deste ano de 2018. Agradeço ao Padre Fabrício, formador-geral da Canção Nova, pelo convite que me foi feito para poder viver esse momento de partilha com vocês, dentro dessa escola de formação para formadores. Bem, o tema que nós estamos refletindo sobre a formação da consciência moral é um tema a mim muito precioso, justamente porque eu também tenho uma formação em teologia moral. Eu fiz o doutorado em teologia moral na Academia Alfonsiana de Roma, junto aos padres redentoristas. Então, fui formado na escola alfonsiana, a escola de Santo Afonso Maria de Ligório, da copiosa redenção. Como disse o padre Rafael, hoje pela manhã, a escola teológico-moral do probabiliorismo. E depois fica aí o desafio para vocês pesquisarem o que vem a ser o probabiliorismo. Porém, Santo Afonso Maria de Ligório, ele se deparou com um contexto eclesial de muito rigor teológico, de muito rigor. Pela manhã, Padre Rafael Solano falou que nós temos alguns sistemas morais, dentre eles o sistema do rigorismo, a lei pela lei, a cobrança da observância da lei, uma moral do legalismo. O que nós, do ponto de vista bíblico, conhecemos também como farisaísmo. O farisaísmo, essa atitude moral, esse sistema moral apregoado pelos fariseus, e que tanto Jesus combateu, sim ou não? Tanto Jesus combateu. Quando Santo Afonso Maria de Ligório, portanto, ele que já era advogado, ele se formou no direito, na advocacia. Quando ele acolheu o chamado de Nosso Senhor para ser padre, pouco a pouco ele foi se deparando com essa realidade pastoral muito difícil. Um povo que era oprimido pela própria doutrina da igreja. Uma doutrina que era passada para o povo cristão católico de forma a amedrontar, de forma a sufocar as consciências e não promover a dignidade do discípulo, da discípula de Cristo. Uma moral do rigor, uma moral da lei pela lei, o legalismo. Nesse contexto, Santo Afonso, com um coração de pastor, ele começou a perceber, a partir do mistério da encarnação de Cristo, que era preciso promover uma moral
da redenção. Uma moral que não abre mão da verdade, mas que ao mesmo tempo considera a dignidade do sujeito humano, a dignidade da consciência das pessoas. E por isso, Santo Afonso ele tinha como pastor, segundo o coração do bom pastor que é Cristo, uma profunda delicadeza em relação à consciência das pessoas. Se a pessoa não tinha condições espirituais, condições morais, de ouvir determinados pontos da doutrina cristã católica, por respeito à consciência, Santo Afonso não apresentava aquele ponto da doutrina, para não infernizar a consciência da pessoa. Às vezes nós achamos que temos que dizer toda a verdade, não é? Eu sou uma pessoa da verdade, eu tenho que dizer toda a verdade, custe o que custar. Atenção. Será que a pessoa está preparada? Porque às vezes eu digo a verdade para a pessoa, mas a pessoa do ponto de vista moral não está em condições de aplicar, de viver aquela verdade e, portanto, você muito bem trabalhou para criar o inferno na consciência daquela pessoa. E nós vamos ser julgados por isso. Porque não tivemos a delicadeza, a misericórdia de apresentar a verdade salvífica de Cristo de acordo com as condições do sujeito moral, de acordo com as condições da pessoa apreender, acolher a verdade salvífica de acordo com a sua consciência. O que fez Santo Afonso? A consciência precisa ser formada. Também não adianta parar diante da dificuldade que a pessoa tem de apreender a verdade salvífica. Eu não posso parar. Eu preciso ajudar aquela pessoa para que ela caminhe, para que ela amadureça, para que ela saia das trevas, saia daquela situação de pecado, para que ela tenha a sua consciência formada. E aí, sobretudo, tendo presente o povo simples, sobretudo tendo presente o povo da zona rural, tendo ali, estamos falando ali de Nápoles, século XVII, tá? Século XVII, estamos falando de toda a região de Nápoles. Ele nasceu em Nápoles, ele é napolitano. Tendo presente esse povo simples, para o amadurecimento moral, o que Santo Afonso começou a fazer? Ele começou a promover uma iniciativa pastoral que os redentoristas chamam de missão popular. As famosas missões populares que aconteceram nesse Brasil adentro, nesse Brasil adentro. Quantas missões populares? Catequese, confissão, Eucaristia, devoção à Virgem Maria. Por isso Santo Afonso escreveu várias obras literárias, várias obras. Nós conhecemos algumas, não é verdade? A mais conhecida normalmente pelo povo é a Arte de Amar Jesus Cristo, né? Tem também as Glórias de Maria, não tem as Glórias de Maria? E assim vai. Santo Afonso é doutor da Igreja,
patrono dos moralistas e também dos confessores. Depois ele fundou a congregação do Santíssimo Redentor, os redentoristas. Foi bispo de Sant'Agata dei Goti. Esse ano, no começo do ano, por diversas circunstâncias, eu tive que ir na Itália e, por uma questão da providência, eu conheci a cidadezinha de Sant'Agata dei Goti, Sant'Agata dos Godos. Ficou bispo há um pouco tempo e depois continuou o seu trabalho pastoral, até morrer com 90 e tantos anos. Quem já morou na Itália sabe que no período de Natal, das músicas natalinas que o povo italiano canta, até hoje, a música mais cantada, ela foi composta por Santo Afonso Maria de Ligório. O título é Tu scendi dalle stelle, Tu desces das estrelas. Onde ele canta, seja de forma poética, o mistério da encarnação do Senhor. O mistério da encarnação do Verbo. A solidariedade do Verbo de Deus, a solidariedade do Filho de Deus, que assume a nossa carne, assume a nossa humanidade, entra na nossa história, vive aquilo que São Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 2, o mistério da kenosis, a humilhação do Filho de Deus para redimir a humanidade, conduzir a humanidade à glória de Deus. É a copiosa redenção. Delicadeza para com as consciências. Delicadeza para com as consciências. Levar as pessoas a meditar o mistério do amor de Deus, revelado na pessoa de Cristo, o mistério da encarnação, a doação do Filho de Deus pela nossa salvação. Missões populares para ensinar o povo a rezar. Porque antes de tudo, meus irmãos, a consciência é formada no encontro com Deus. No encontro com Deus. E é o que eu vou refletir com vocês aqui. Não basta colocar os formandos numa sala para ensinar todo o catecismo da Igreja Católica, se antes de tudo, eles não são formados na vida espiritual. No encontro com Deus. Foi nessa escola que eu me formei. A escola alfonsiana. A escola da kenosis. O rebaixamento para servir, se colocar a serviço da salvação das consciências e não da danação das consciências. Bem, como resultado desse meu estudo, eu quis enfrentar o tema, até por ser membro de uma comunidade nova, a Canção Nova, eu quis exatamente enfrentar o tema da formação da consciência moral nas novas comunidades. Então, a minha tese doutoral teve esse tema. Depois, quando eu voltei para o Brasil, em 2009, eu publiquei a minha tese doutoral em forma de livro. São esses 4 livros aqui que eu tenho. O primeiro livro é exatamente sobre esse tema, a formação da consciência moral nas novas comunidades. Depois o segundo livro, que é o segundo capítulo da tese, as novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo. Porque eu parto do princípio que nós somos membros, somos filhos também da nossa contemporaneidade. Então não adianta nada nós querermos evangelizar, realizar a missão evangelizadora das nossas comunidades, sem termos uma compreensão do contexto sociocultural no qual nós vivemos. Aí eu entrei na experiência específica de uma comunidade nova, que é a comunidade Canção Nova, uma escola de formação.
Então eu falo um pouco da história da Canção Nova, a fundação, Monsenhor Jonas, as obras da Canção Nova, uma escola de formação. E o que, na época, quando eu escrevi a tese, qual era o projeto formativo da Canção Nova? E, por fim, o último capítulo e o último livro, a análise do projeto formativo da Canção Nova. Certamente, como eu terminei a tese em 2009, alguns pontos, alguns conteúdos já estão ultrapassados, não é? Sobretudo em termos de novas comunidades. Porém, esse primeiro livro aqui, A Formação da Consciência Moral nas Novas Comunidades, pode também ajudar muitos de vocês, diante de toda a colocação que o padre Rafael fez, falando, por exemplo, do texto da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 16. Eu exploro esse texto que fala da consciência moral como sacrário do homem, não é? Lugar onde ecoa a voz de Deus. Formação da consciência moral significa, antes de tudo, formar as pessoas, ajudar as pessoas para que elas consigam ouvir a voz de Deus em seus corações. Um Deus que não se contradiz, porque não é subjetivismo, eu vou por aquilo que eu acho ser, porque se ele escuta autenticamente a voz de Deus em seu coração, essa voz de Deus, ela vai ser confirmada na palavra da igreja, porque eu creio na igreja. Gaudium et Spes, número 16, e aí eu enfrentei, por exemplo, a aventura, porque o Concílio Vaticano, foram vários anos, né, de concílio, de trabalho, reuniões dos bispos, dos teólogos, reunião de tanta gente para confeccionar os diversos documentos do Concílio Vaticano II. Então existe assim uma biblioteca enorme, as atas do Concílio Vaticano II. Ou seja, até chegar no documento, quanta coisa os padres conciliares discutiram. Quantas coisas. E eu fui ler tudo isso aí, essas coisas que os padres discutiram. Uma coisa assim interessante, por exemplo, havia uma dúvida, um questionamento, se nos documentos do Concílio Vaticano II, estamos falando da década de 60, né? Os anos 63, 64, o concílio terminou em 1965, né? 1965. Houve um questionamento se nos documentos do Concílio Vaticano entraria a palavra amor. Os padres conciliares estavam com medo, por causa da época, de colocar a palavra amor no concílio, nos textos do Concílio Vaticano II. Coisa impressionante. Mas isso a gente sabe lendo as atas, as discussões. Então, como é que se chegou a Gaudium et Spes 16? Eu exploro isso aqui um pouquinho. Depois, as novas comunidades, elas surgiram, as novas comunidades que nós entendemos como as novas comunidades, depois do Concílio Vaticano II. Certo? Depois. Então, nós somos filhos deste concílio. Somos filhos deste Concílio Vaticano II. Paulo VI, o beato Paulo VI, que no próximo mês de outubro será canonizado, ele deu muito apoio, teve muitos encontros com os membros dos movimentos eclesiais e das novas comunidades que tinham surgido ali naquela época. Mas depois, gente, nós tivemos assim uma motivação extraordinária com o pontificado de São João Paulo II. E aí eu exploro. Existem textos de João Paulo II, discursos que ele fez aos membros dos movimentos eclesiais e novas comunidades,
que eu exploro aqui nesse meu livro, porque são textos que não foram nem traduzidos para o português, né? Não foram traduzidos, você só encontra mesmo em italiano. Depois nós chegamos na famosa vigília de Pentecostes do ano de 1998, aquele encontro de João Paulo II com os movimentos eclesiais das novas comunidades na Praça de São Pedro. Discurso de João Paulo II, maravilhoso. Mas também, além do documento apresentado pelo padre Rafael Solano, a famosa encíclica de moral de São João Paulo II, a Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, que segunda-feira passada completou 25 anos. Ela foi publicada em 1993, né? Completou 25 anos, a Veritatis Splendor, porque ela foi publicada no dia 6 de agosto de 1993, no dia da festa da Transfiguração do Senhor. Além da Veritatis Splendor, São João Paulo II tem textos sobre a formação da consciência moral, que é uma coisa extraordinária. Ele diz assim, padre Rafael Solano falou da consciência moral, fazendo analogia com o sismógrafo, não foi? Sismógrafo? Sim ou não? É. Bem, João Paulo II tem uma catequese que diz assim: assim como o ser humano tem um senso ético, o senso estético, que ele é capaz de distinguir entre o belo e o menos belo, o ser humano também possui um senso ético, que é a sua consciência moral. O senso ético. Esse sismógrafo que falou o padre Rafael Solano. Se ele, São João Paulo II, deu grandes motivações, escreveu, discursou coisas lindas, preciosas, para incrementar a identidade, a missão dos movimentos eclesiais e das novas comunidades, a minha questão era, por que muitos pastores da igreja, bispos, padres, teólogos, pastoralistas, afirmam que os membros dos movimentos eclesiais e das novas comunidades, eles têm a sua consciência deformada ou formada para desvios. Por quê? Interessante. São João Paulo II tem uma exortação apostólica que fala sobre os fiéis cristãos leigos e leigas, a Christi Fidelis Laici. Isso foi resultado de um sínodo dos bispos sobre a identidade, a missão dos fiéis cristãos leigos e leigas. O saudoso cardeal, arcebispo emérito de Aparecida, Dom Aloísio Loscheider, na época, era arcebispo de Fortaleza. Tem gente de Fortaleza aqui? Ah, uma ali. Fortaleza nunca teve comunidades novas, né? Um monte de comunidades novas em Fortaleza. Ele é arcebispo de Fortaleza. Neste sínodo, Dom Aloísio fazia exatamente esse questionamento. Que a igreja precisava apresentar para os bispos critérios de eclesialidade,
Critérios que ajudassem os bispos a discernir se verdadeiramente um carisma, um movimento, uma nova comunidade é um autêntico dom, um autêntico carisma do Espírito Santo para o bem e a edificação da igreja. Porque tem comunidades novas aí badernando o negócio. Com as suas consciências, membros sendo formados para agir muitas vezes contra a vida pastoral da própria igreja, da própria comunidade cristã. Encontrei o discurso que o Dom Aloísio fez neste sínodo, lá de Roma, que depois João Paulo II publica a exortação apostólica Christi Fidelis Laeti. Eu fui nesse discurso e Dom Aloísio fazia críticas severas em relação às novas comunidades, críticas severas. E aí eu estava escrevendo a minha tese, encontrei esse discurso dele, aí eu liguei para ele. Sim, meu filho, me diga. Ele tinha essa vozinha assim, fininha, né? Dom Aloísio, eu encontrei esse seu discurso aqui, o senhor chutou o pau da barraca aqui das novas comunidades. Elas não prestam para nada, Dom Aloísio? Minha ideia não mudou em nada. Minha ideia não mudou em nada. Mas não era verdade, isso não era verdade. Assim que ele chegou em Aparecida, ele trouxe a comunidade Shalom para cá. Ele dava o maior apoio. Ele sabia o que ele tinha na mão. Ele dava apoio. O Shalom surgiu lá em Fortaleza, né? Ele veio para Aparecida e trouxe a comunidade Shalom. Ou seja, se ele não aceitasse, se ele não valorizasse as novas comunidades, eu não faria questão de trazer a comunidade Shalom para Aparecida, não é? Pois bem, João Paulo II, grandes motivações aos membros das novas comunidades e o problema da formação da consciência. Somos formados autenticamente segundo aquilo que a igreja nos ensina sobre a importância da formação da consciência moral, os membros das novas comunidades? Esse foi o meu questionamento. Bem, Bento XVI, pontificado maravilhoso, um apoio extraordinário, um papa teólogo como Bento XVI, não só sobre a formação da consciência moral, mas também sobre os movimentos eclesiais e as novas comunidades. Cada discurso fabuloso de Bento XVI. E eu terminei aí, 2009, foi quando eu terminei a minha tese doutoral e em pleno pontificado de Bento XVI. Eu fiquei muito contente, meus irmãos e irmãs, quando a Congregação para a Doutrina da Fé, por ocasião da solenidade de Pentecostes de 2017, publicou um documento que é a carta Iuvenescit Ecclesia. Vamos lá aqui, vamos ligar aqui o... Ok. A carta Iuvenescit Ecclesia, que é esse documento aqui, ela foi escrita aos bispos da Igreja Católica sobre a relação entre dons hierárquicos e carismáticos para a vida e missão da igreja. Eu sei que muitas comunidades novas já fizeram estudos sobre esse documento. Parabéns. Mas eu fiquei muito contente com a publicação desse documento. Por quê? Porque muito do conteúdo que eu trabalhei na minha tese doutoral está presente nesse documento. Essa relação entre os dons hierárquicos e carismáticos foi exatamente isso que eu explorei nesse segundo livro aqui. Por causa de João Paulo II, apoiado na reflexão teológica de um grande teólogo contemporâneo,
von Balthasar. Apoiado em von Balthasar, é que João Paulo II fala sobre essa relação dos dons hierárquicos e carismáticos, à luz da Lumen Gentium número 4, a Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium número 4, que a Igreja, ela não é somente constituída de hierarquia, papa, bispo, sacerdotes, mas ela também, para ser santificada, a igreja necessita dos carismas, os dons carismáticos. Em 1998, quando teve a famosa vigília de Pentecostes com João Paulo II, na Praça de São Pedro, durante aquela semana, o Pontifício Conselho para os Leigos, que tinha nessa responsabilidade de orientar, de conduzir e tal, as novas comunidades e os movimentos eclesiais, o Pontifício Conselho para os Leigos, na época o presidente era o cardeal Stafford. Cardeal Stafford. Promoveu o pontifício um congresso para os fundadores, movimentos eclesiais e novas comunidades. Durante aquele congresso, João Paulo II mandou uma carta, uma saudação. E na sua saudação, uma coisa assim impressionante. E eu coloco isso aqui na minha tese também. João Paulo II fala dos dons hierárquicos e dons carismáticos como, atenção, coessenciais à vida da igreja. Ele fala da coessencialidade, que a igreja é constituída pelos dons hierárquicos e dons carismáticos. Mas alguém, lá no Vaticano, deve ter cutucado João Paulo II e dito para ele assim: Santo Padre, coessenciais é demais, Santo Padre. Esse povo vai fazer baderna, esse povo vai criar uma igreja nova, esse povo vai se separar. Se esse povo não for submisso à hierarquia, se os carismas, as comunidades, os movimentos não forem submissos à hierarquia... Não, Santo Padre, o senhor exagerou no seu discurso. Durante a semana, vigília de Pentecostes, portanto, no sábado à tarde, com aquela multidão de membros dos movimentos eclesiais e novas comunidades, São João Paulo II vai fazer o seu discurso. O que ele diz no seu discurso? Dons hierárquicos e dons carismáticos são quase coessenciais. Colocou o quase. Eu coloquei isso aqui. Coloquei isso aqui na minha tese. Que história é essa de quase coessenciais? Bem, depois vem Papa Bento XVI. E o que diz Papa Bento XVI? São coessenciais. Gente, em termos de metodologia, essas questões históricas, esses passos, eles são importantes. Quem disse o quê, quando disse, por que disse, a gente tem que explorar essas coisas também. Porque Bento XVI veio depois de João Paulo II, e como um excelente teólogo fala, são coessenciais. Mas são coessenciais, não realidades distintas, até porque a hierarquia é também carisma do Espírito Santo. Então não há contradição, existe, historicamente, concretamente, existem tensões. Existem tensões entre hierarquia e as manifestações carismáticas. Existem tensões, mas
também a hierarquia é um carisma do Espírito Santo. E os carismas precisam da hierarquia, porque do contrário se tornam heresias, se perdem. Tanto os carismas precisam da instituição, como a instituição precisa dos carismas. Assim é o corpo místico de Cristo. Então, gente, quando saiu a publicação desse documento, eu fiquei muito contente. Graças a Deus. Muita coisa que eu trabalhei nos meus textos, discursos de João Paulo II, estão contempladas, muitas coisas, nessa carta, e o Venecit Ecclesia. Número 2, de o Venecit Ecclesia. Eu gostaria de apresentar aqui pontos, elementos, para ajudar na formação da consciência de membros das novas comunidades. Não vou esgotar o assunto, não vou falar de tudo, não. São alguns pontos, são alguns elementos, e que certamente já estão sendo aplicados nas comunidades de vocês. O que o texto diz? Vocês têm o texto completo aí na folhinha que o pessoal entregou, que eu preparei para vocês. Olha aí. A identidade carismática e eclesial das novas comunidades, ela pode ser compreendida a partir da carta e o Venecit Ecclesia, a Igreja Rejuvenesce, no número 2, da Congregação para a Doutrina da Fé. Eu coloquei aí o número 2, todo o texto. Aqui eu destaco algumas coisas. Essas agregações eclesiais, elas são fonte de renovação para a igreja e para a urgente conversão pastoral e missionária de toda a vida eclesial. Identidade. Nós existimos para contribuir para a renovação da igreja. Os membros das novas comunidades devem ser formados com esse sentido. Que contribuição a minha comunidade, a sua comunidade, tem dado para renovar a igreja? E essa renovação, ela diz respeito à urgente conversão pastoral e missionária. Pastoral e missionária é a nossa contribuição. Somos capazes, as agregações eclesiais, os movimentos, as novas comunidades, de suscitar particular atração pelo Evangelho. Aí o padre Rafael Solano falou da questão estética, a beleza, a vivência do Evangelho que atrai. Sugerir uma proposta de vida cristã tendencialmente global, que abarca todos os aspectos da existência humana. Evangelho que atrai, proposta de vida cristã global, que abarca todos os aspectos da existência humana. O que mais traz o texto de número 2 de o Venecit Ecclesia? O agregar-se dos fiéis como uma forte partilha de vida. A questão da vida comunitária. Isso é um elemento importantíssimo das novas comunidades. Vida comunitária, vida fraterna em comunidade. Formar a consciência dos membros da comunidade para a vivência da fraternidade, o amor fraterno, com a intenção de incrementar a vida de fé, esperança e caridade, exprime bem a dinâmica eclesial como mistério de comunhão para a missão. Vida fraterna em comunidade, não só para que nós vivenciemos o mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas para que a partir da vivência desse amor, sejamos missionários. As novas comunidades, os movimentos eclesiais existem para incrementar a vida missionária da igreja. Além disso,
essas agregações têm uma origem num carisma partilhado. Sendo assim, ninguém pode ser numa comunidade nova, ninguém pode ser formado para o individualismo, formado para o egoísmo. É formado para a partilha, formado para a comunhão, formado para essa atitude de amor com o irmão, a irmã. Carisma partilhado tendem as novas comunidades a ter como propósito o fim apostólico geral da igreja. O fim apostólico geral da igreja. Nós existimos para contribuir com a obra evangelizadora, a obra missionária da igreja. Não vamos, nesse sentido de missão, inventar a roda, não é? No sentido de a nossa evangelização, ela tem uma marca original, é a marca original dada pelo carisma da nossa comunidade, mas, ao mesmo tempo, em comunhão eclesial. Esses dias, me pediram para entrar em contato com um bispo de uma diocese de Netuno, né, Padre Rafael? De Netuno, uma diocese de Netuno, para dizer que a Canção Nova recebeu do Ministério da Comunicação a permissão para ter uma retransmissora de televisão aí numa diocese. E aí pediram que eu ligasse para o bispo para dar essa notícia, né? Dar essa notícia. Porém, aí me mandaram uma carta que escreveram para enviar para o bispo. Mas a carta era de uma falta de delicadeza, de um desrespeito, assim, impressionante. Seu bispo, dizia a carta, né? O Ministério das Comunicações liberou uma retransmissora. Agora a Canção Nova vai chegar aí com a sua televisão para evangelizar esse povo. Nós estamos chegando para contribuir com uma evangelização que já estava acontecendo. Isso é formação da consciência. Nós não somos a última Coca-Cola da face da terra, pelo amor de Deus. Baixemos a bola, minha gente. Uma coisa é amar sua comunidade, uma coisa é ter consciência que a sua comunidade é um verdadeiro carisma do Espírito necessário para incrementar a renovação da igreja. Agora eu tenho que chegar lá como um servidor, como alguém que ainda vai aprender muita coisa com aquela igreja, com a evangelização que está acontecendo já naquela diocese, antes que eu sonhasse em nascer. Pelo amor de Deus. Baixe a bola. Aí depois o bispo fica bravo. Os bispos não gostam das novas comunidades. Bem, você quer se colocar para mandar na vida do bispo e não como servidor? Bem, aí... Então vejam, a mentalidade das pessoas. Nós somos a última Coca-Cola e, portanto, temos que chegar lá mandando. Mandando, bancando, fazendo e acontecendo. Não. Se nós existimos, é para contribuir com a vida evangelizadora, a finalidade apostólica geral da igreja que já está acontecendo. Formar os membros, gente, nessa consciência. Continua o documento. As agregações de fiéis, os movimentos eclesiais, as novas comunidades propõem formas renovadas de seguimento de Cristo. Que coisa linda! Nós ainda vivemos tempos primaveris em nossas comunidades. Somos comunidades novas. Canção Nova esse ano completa 40 anos, completou 40 anos. Comunidades muito novas. Tempos primaveris.
Ainda estamos atraindo muita gente para as nossas comunidades, muita gente para a igreja, coisa linda, pela nossa atividade evangelizadora, coisa linda. Por quê? Porque nós estamos apresentando, em meio a tantos desafios que a evangelização da igreja enfrenta, nós estamos apresentando uma forma renovada de seguir nosso Senhor. E por isso atraímos vocações. E por isso temos vocações. Formas renovadas de seguimento de Cristo. Agora atenção. Formas renovadas de seguimento de Cristo. É importante ter presente que o mais importante para a vida cristã é seguir Cristo como membro do corpo místico de Cristo. Quando é que eu me torno membro do corpo místico de Cristo? Por meio do batismo. O mais importante é ser seguidor, ser discípulo de Jesus Cristo. Viver com fidelidade o compromisso com a vida da igreja a partir do batismo. Não é o mais importante ser membro de uma comunidade, da comunidade A, da comunidade B. Algumas pessoas são chamadas a viver o seguimento de Cristo com a qualidade de um carisma. Mas isso não significa que eu sou mais importante de um irmão, de uma irmã que não faz parte de uma comunidade nova. Não sou. Eu recebi a graça de poder viver o seguimento de Cristo com a qualidade da canção nova. Você da sua comunidade. Mas não é ser canção nova que me torna um autêntico discípulo de Cristo. Ser canção nova me ajuda a viver o discipulado de Cristo, o seguimento de Cristo. Formas renovadas. E aí um ponto importante do documento, formas renovadas, diz ali, de modo a aprofundar a communio cum Deo e a communio fidelium. Communio cum Deo, comunhão com Deus. Communio fidelium, comunhão entre os fiéis. Nós existimos para isso. Formar a consciência moral nas novas comunidades é formar os nossos irmãos e irmãs para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Formar os nossos irmãos para uma comunhão cada vez mais profunda de amor com os irmãos e irmãs. E olha, gente, não nos esqueçamos de formar a consciência dos irmãos à luz do mandamento do amor de Cristo, à luz do mandamento do amor, sempre unindo o amor a Deus, o amor ao próximo. Porque se eu digo amar a Deus e não amo o meu próximo, diz São João na sua primeira carta, eu sou um mentiroso. Eu sou um mentiroso. Communio cum Deo e communio fidelium. Levando a novos contextos sociais o fascínio do encontro com o Senhor Jesus e a beleza da existência cristã vivida na sua integralidade. Fascínio do encontro com o Senhor Jesus. Isso aqui é um ponto importante na formação. Os seus formandos tiveram a graça desse encontro, eles estão fascinados por Jesus Cristo, apaixonados por Jesus Cristo. É impressionante, às vezes nós nos deparamos com membros nas novas comunidades, pessoas que fazem um caminho vocacional, que não conseguem partilhar, relatar o encontro pessoal com o Senhor. Não conseguem, porque não tiveram.
E esse encontro precisa ser renovado, porque é uma graça que o Espírito Santo atualiza. A experiência do amor de Jesus é sempre uma experiência de um amor que deve nos surpreender. Se eu me acostumei com o amor de nosso Senhor, se eu acho que Jesus não tem surpresas para me oferecer, as surpresas do seu amor, alguma coisa está errada em mim. Porque o amor do Senhor sempre nos surpreende. Nós devemos formar os nossos irmãos e irmãs para que eles estejam sempre abertos ao encontro novo com o Senhor Jesus e essa beleza da existência cristã vivida na sua integralidade. A vida cristã na integralidade diz respeito à vida cristã no seu aspecto pessoal, no seu aspecto relacional, seu aspecto familiar, seu aspecto social. Isso tudo também deve fazer parte da formação da consciência moral. Favorecer e desenvolver, quer uma consciência viva da própria vocação cristã, quer itinerários estáveis de formação cristã, quer ainda percursos de perfeição evangélica. É impressionante perceber como que nas novas comunidades existe assim, a questão da formação é uma questão pertinente, é uma questão assim muito forte, muito bonito isso, muito bonito. Seja quando nós estruturamos um projeto formativo, contemplando nesse projeto formativo a formação inicial, contemplando nesse projeto formativo a formação permanente. Isso aqui é um elemento muito característico também das novas comunidades. A perfeição evangélica. A forte capacidade agregativa das novas comunidades, ou seja, fiéis de estados de vida distintos, a presença de leigos, ministros ordenados, pessoas consagradas, isso é um testemunho significativo de como a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Uma frase já bem conhecida de todos nós, uma frase apresentada pelo Papa Francisco. A igreja, ela cresce não simplesmente por proselitismo, mas por atração. Vamos lá, vamos correr. Eu estou sempre explorando aqui o texto da carta Iuvenescit Ecclesia, o número 2. E aqui, São João Paulo II, na famosa vigília de Pentecostes de 1998, ele fala que as novas comunidades, os movimentos eclesiais, são uma resposta providencial, suscitada pelo Espírito Santo, perante a necessidade de comunicar de forma persuasiva, de modo persuasivo, o Evangelho por todo o mundo. Formar os membros das novas comunidades significa formar os membros para que eles, na ação evangelizadora, deem uma resposta aos próprios apelos da evangelização, comunicando de forma persuasiva o Evangelho por todo o mundo. Continua João Paulo II, abre-se a todas essas agregações eclesiais o tempo da maturidade eclesial. Essa maturidade eclesial significa a valorização e a inserção nas igrejas locais e também nas paróquias. Como eu disse, era um ponto delicado que muitas vezes os bispos apresentavam para o Santo Padre, a dificuldade dessa valorização e dessa inserção nas igrejas particulares por parte dos membros das novas comunidades. Isso aqui é um sinal, portanto, de maturidade eclesial. Permanecer em comunhão com os pastores da igreja e atentos às suas indicações. E graças a Deus, com o passar dos anos, esses passos já estão sendo dados. Isso é sinal de que realmente nós estamos respondendo a esse apelo que João Paulo II fez
para que nós vivenciemos esse tempo de maturidade eclesial. Deixa eu passar para frente. Bem, nas novas comunidades, quando nós falamos de formação da consciência, nós estamos falando de uma formação que seja personalizada e integral, tá? Bem, desse texto de Iuvenescit Ecclesia, número 2, nós certamente podemos extrair vários elementos para organizar, para criar um itinerário formativo dos membros das novas comunidades. Porque se eu tenho consciência de quem eu sou, se eu tenho consciência da identidade carismática de minha comunidade, é a partir dessa identidade carismática que eu devo formar os membros da minha comunidade. Então, o que o texto de Iuvenescit Ecclesia nos apresenta no número 2, em termos de identidade carismática e de missão das novas comunidades, movimentos eclesiais, dali nós podemos extrair um itinerário formativo. E eu sei que os projetos formativos das comunidades de vocês já contemplam esses elementos. Nunca é demais dizer que, de todas as formas, é importante destacar que a formação deve ser personalizada e a mais integral possível. O que isso significa? Parto do princípio da salvação integral. Cristo veio para salvar a pessoa humana integralmente, a pessoa humana total. Não apenas a dimensão espiritual do ser humano, mas a salvação que começa aqui e agora, diz respeito ao ser humano nos seus aspectos pessoais, familiares, o ser humano nos seus aspectos sociais, comunitários. Todos esses elementos devem também estar presentes na formação pessoal, porque eu devo me ocupar dos irmãos, das pessoas, os membros da comunidade. Essa proximidade que deve haver entre o formador e os formandos, como já falou o Padre Rafael para nós no dia de hoje. Mas além disso, a formação ela deve ser a mais integral possível. Não apenas formação espiritual, não apenas formação humano-afetiva, humano-comunitária, mas também formação social, também formação missionária, outros elementos que devem compor um projeto formativo. A proposta formativa de uma nova comunidade deverá sempre considerar o membro como alguém chamado a ser discípulo missionário de Jesus Cristo. E aqui nesse ponto, gente, eu me sirvo do documento de Aparecida. Porque o documento de Aparecida, ele nos trouxe também elementos fundamentais à formação do discípulo missionário. Esse é um primeiro ponto que eu vou passar rapidinho com vocês. O segundo ponto, que também está presente no documento de Aparecida, diz respeito às dimensões constitutivas da formação. Então, o projeto formativo de um membro da nova comunidade, que vai certamente contribuir com a formação da consciência moral daquele membro, daquele irmão, deve contemplar. Aqui, o documento de Aparecida apresenta alguns elementos. Eu não esgoto isso aqui, são alguns elementos. Existem muitos outros, tá? São elementos fundamentais à formação do discípulo missionário. Primeiro elemento, encontro com Jesus Cristo. Olha aí, o encontro pessoal com nosso Senhor. O que significa esse encontro com Jesus Cristo? O anúncio do querigma, a experiência do amor de Deus por meio de Jesus Cristo na unção do Espírito Santo. Às vezes,
Tem comunidades que essa questão querigmática já desapareceu dos projetos formativos. Desapareceu. E por isso, as pessoas ficam sempre fazendo memória daquele primeiro encontro pessoal com Cristo. E aí ficam, muitas vezes, alimentando na comunidade um saudosismo. Naqueles tempos. Nos primeiros tempos. Veja, a história, o conhecimento da história de uma comunidade nova é fundamental. Isso não pode ser perdido em termos de formação dos membros da comunidade. Mas saudosismos arcaicos. Porque essa coisa naqueles tempos, aquele tempo sim, ali era tudo maravilhoso, tudo bonito e assim por diante. É o tipo da pessoa que está confessando que já tem muito tempo que ela não se encontra com Jesus. Porque se ela se encontra, os tempos de hoje são diferentes. Mas se ela se encontra, eu tenho consciência de que eu sou profundamente amado por nosso Senhor hoje. Eu guardo com uma memória grata. Eu estou agora no próximo dia 7 de setembro, eu completo 26 anos de Canção Nova, né? Graças a Deus. 26 anos. É uma historiazinha, né, gente? Eu entrei na Canção Nova 7 de setembro de 1992. Eu saí marchando da Academia Militar das Agulhas Negras, né? No dia 7 de setembro. Ao invés de eu participar da parada militar, eu fui marchar para a Canção Nova em Queluz. 7 de setembro, né, Guatura? Estava lá, Guatura, me acolhendo de braços abertos. Memória grata, eu tenho essa memória grata. Por ter entrado na Canção Nova e poder dizer para todos vocês, com muito orgulho, completo 26 anos de Canção Nova, com muito orgulho, mas com profunda gratidão, porque eu cheguei onde cheguei por graça de Deus e não pelos meus méritos. Mas não vivo de saudosismo, gente. Não vivo não. Porque o tempo que eu estou vivendo hoje é tão saboroso no Senhor do que os tempos quando eu entrei na Canção Nova. Porque eu me encontro com o nosso Senhor. Melhor, Ele tem vindo ao meu encontro. Querigma, amor de Deus no poder do Espírito. Depois, conversão. Outro elemento fundamental da formação do discípulo missionário, conversão. Sempre, gente, conversão, pelo amor de Deus. Formar a consciência moral. Para formar a consciência moral, nós precisamos formar os nossos irmãos e irmãs, para fazer de forma autêntica, com profunda confiança na misericórdia do Senhor, exame de consciência. Há quanto tempo você não faz um exame de consciência de alguém que se coloca diante da misericórdia de Deus? Não é para você ficar se acusando simplesmente dos pecados que você realizou naquele dia. Mais do que isso, é conversão. Se eu não faço exame de consciência, eu não me abro à graça da conversão. É porque o meu coração está entulhado de orgulho espiritual. Tanto tempo de comunidade, eu preciso me converter. É até o fim da vida. Outros elementos, rapidinho. Discipulado, seguimento de Jesus Cristo. É uma etapa marcada pelo amadurecimento no conhecimento, no amor e no seguimento de Jesus Mestre. Em termos de espiritualidade, como é importante a catequese permanente, a vida sacramental, para fortalecer a conversão inicial. Em termos de vida de oração, Lectio Divina, leitura orante da palavra de Deus. Eu preciso crescer no conhecimento de Jesus Cristo.
O padre Rafael Solano, falando de consciência, ele dizia: a consciência é cognoscitiva, dimensão cognoscitiva da consciência, dimensão psíquica da consciência, dimensão moral da consciência. Ok. São diversas dimensões que formam uma única consciência. Para a formação da consciência moral, para que a pessoa seja formada a ouvir no seu próprio interior a voz de Deus, é preciso que essa pessoa cresça no conhecimento da pessoa de Jesus. Leitura orante da palavra de Deus. Vida sacramental. Sacramento da penitência, Eucaristia, adoração ao Santíssimo Sacramento, elementos necessários, elementos necessários para a formação da consciência. Seguindo, comunhão. Não existe vida cristã fora da comunidade. Como os primeiros cristãos que se reuniam em comunidade, o discípulo participa na vida da igreja e no encontro com os irmãos, vivendo o amor de Cristo na vida fraterna, solidária. Veja, são elementos apresentados pelo documento de Aparecida. Encontro com Cristo, conversão, discipulado, comunhão. Que mais? Missão. Formar o membro da comunidade para a missão. Disponibilidade missionária. Disponibilidade missionária. O eis-me aqui para anunciar Jesus Cristo, morto e ressuscitado, tornando a realidade do amor, o serviço na pessoa dos mais necessitados, em uma palavra, contribuindo com a construção do reino de Deus. Então é importante, num projeto formativo, que esteja presente a formação à missão. Vida doada, vida entregue, como oferta de nosso Senhor para a salvação da humanidade. Missão e discipulado são realidades inseparáveis, ou seja, anunciar o reino de Cristo é indispensável no processo formativo. No processo formativo do discípulo missionário. Ok. Ainda o documento de Aparecida apresenta as dimensões constitutivas da formação. Uma coisa são esses elementos fundamentais na formação, o encontro pessoal com Cristo, conversão, discipulado. Isso precisa sempre estar presente. Agora, as dimensões formativas, quais são? Dimensão humana e comunitária. A pessoa precisa ser ajudada para assumir a própria história. Na graça de Deus, buscar curar a sua história, com o objetivo de se tornar capaz de viver como cristão em um mundo plural, com equilíbrio, fortaleza, serenidade e liberdade interior. A dimensão humana da formação, a dimensão comunitária da formação. Aqui o documento de Aparecida juntou as duas coisas, né? Dimensão humana, dimensão comunitária. Alguns projetos formativos preferem colocar a dimensão humano-afetiva, certo? Dimensão humano-afetiva. Ok. Seguindo. Que outras dimensões? A dimensão espiritual da formação. Ajudar o cristão no cultivo contínuo da experiência de Deus, manifestado em Jesus e que o conduz pelo Espírito, através dos caminhos de profundo amadurecimento. Assim como a Virgem Maria, a dimensão espiritual permite ao cristão aderir de coração e pela fé aos caminhos alegres, luminosos, dolorosos e gloriosos de seu Mestre e Senhor. Então é importante termos presente também num projeto formativo a dimensão espiritual, humano, comunitário, espiritual, a dimensão intelectual, por exemplo, a importância
da abertura à inteligência da verdade, sempre à luz da fé. Capacitar o membro para o discernimento, capacitar o membro para o juízo crítico, o diálogo, também sobre a realidade, sobre a cultura. Por isso que eu disse que a formação deve ser a mais integral possível. Eu acho assim muito interessante algumas comunidades novas que no seu projeto formativo têm a preocupação de apresentar para os membros, por exemplo, a realidade socioeconômica, a realidade sociopolítica do Brasil. Tem gente nas novas comunidades que desconhece essas coisas, né? Como nós vamos evangelizar na sociedade em que vivemos? Como nós vamos evangelizar a realidade política do nosso país sem esse conhecimento? Portanto, de acordo, claro, com as condições dos formandos, é importante também contemplar a dimensão intelectual da formação. Nessa dimensão, é importante assegurar de maneira especial o conhecimento bíblico-teológico, também o conhecimento das ciências humanas, para adquirir a necessária competência em vista dos serviços eclesiais. É claro que o testemunho de vida, o testemunho de santidade, tem uma força impressionante de atrair para o Evangelho de Cristo as pessoas. Agora, existem situações que nós temos que ter competência, né? Temos que ter competência profissional, competência no conhecimento das ciências humanas, para que a gente também possa explorar certos lugares necessários de evangelização. Eu também sou professor universitário. Aqui na Faculdade Canção Nova, eu leciono em vários cursos. Agora, esse semestre eu pedi um tempo porque a minha vida ficou conturbada com a vice-presidência da Canção Nova. É culpa do padre Fabrício. Alguém eu tenho que culpar. A minha vida ficou conturbada. Então eu precisei dar um tempo com as aulas. Olha, mas eu sou apaixonado pela sala de aula, eu gosto de lecionar. É impressionante como eu leciono ali na Faculdade Canção Nova, principalmente nos primeiros anos da faculdade. É impressionante a gente perceber alguns irmãos que chegam no primeiro ano da faculdade, irmãos para dizer, são estudantes, e depois como é que eles saem no último ano da faculdade. Perceber que a cada aula, a cada conteúdo passado, compartilhado com esses irmãos e irmãs, vai se criando um laço, uma comunhão, uma fraternidade importante para evangelizar. E depois eles me procuram para um atendimento espiritual, para uma conversa. A gente se depara até com um aluno ateu ali. Sem brincadeira. Eu dou aula de antropologia religiosa. E por causa dessa matéria, eu pergunto na particularidade a cada aluno que ele escreva no papel qual é a religião dele. Aí vem cada coisa. E eles ficam assustados porque, como é um padre o professor, eles acham que o padre vai querer convencê-los para que se convertam ao catolicismo. Eu quero ganhá-los para Deus. Mas é bonito perceber que depois de alguns anos, eles me procuram para atendimento e tudo mais. Porque a aula é um pretexto. Mas eu só posso dar aula porque eu tenho qualificação científica. Senão eu não poderia. Isso é para todos nós, os membros das novas comunidades. Pouco a pouco, de acordo com as possibilidades que temos nas novas comunidades, promover também, né, essa dimensão intelectual, o conhecimento de ciências humanas. Isso é importante para os membros das comunidades, porque aí nós teremos também competência para evangelizar. Está acabando, né, Padre Fabrício? Bem, nós temos a dimensão pastoral e missionária,
uma dimensão importante na formação. Uma outra dimensão, deixa eu passar rapidinho, é a dimensão, essa eu coloquei de propósito, não está no documento de Aparecida, fui eu que acrescentei, é a dimensão carismática original. Não está aí no texto de vocês também. Eu coloquei de propósito. Ou seja, é importante também formar os membros das novas comunidades, tendo presente a história da nossa comunidade, a experiência espiritual do fundador, da fundadora, a experiência espiritual dos primeiros membros da comunidade. Isso faz parte do patrimônio carismático de nossa comunidade, que também deve ser proposto na formação dos membros, tá? A questão das motivações apostólicas para o surgimento do carisma. Por que o nosso carisma surgiu? Qual foi a motivação do surgimento desse carisma? A relação com a igreja local, a espiritualidade, os conselhos evangélicos, qual é a identidade e a missão da nossa comunidade? Algumas comunidades têm presente a questão dos santos patronos ou também dos santos baluartes, não é? Então a formação também precisa contemplar, né, por que esse patrono, esse baluarte, ele está ligado ao nosso carisma, não é? Ok. Por fim, esse elemento que eu já falei, da dimensão sociocultural, política e eclesial da formação. Formar os membros para que eles também tenham uma capacidade de ler a realidade em que vivemos, para que eles possam também evangelizar nesse contexto sociocultural em que nós vivemos. Tendo presente a dimensão sociocultural, política e eclesial, deixa eu passar para frente. Eu gostaria de deixar uma contribuição para vocês, não vou explorar por causa do tempo. O Papa Francisco, assim que ele assumiu o seu pontificado, além de dar ao seu pontificado a marca da misericórdia, além de dar ao seu pontificado a marca da misericórdia, se percebeu que o Papa Francisco estava muito também assim preocupado em apresentar para a igreja dois riscos que nós encontramos na vida cristã, na comunidade eclesial. Dois riscos. Um que se chama neopelagianismo, o outro que se chama neognosticismo. Neopelagianismo, neognosticismo. Quando o Papa emérito, Bento XVI, deixou de ser Papa, ele estava escrevendo um documento chamado Lumen Fidei, a luz da fé. Era o ano da fé, você recorda? Sim ou não? Ok. Já ali, o Papa Francisco, ele pegou o documento e ele terminou de redigir aquele documento. Por isso que o autor do documento é Papa Francisco. Mas tem muita coisa ali de Bento XVI. Lumen Fidei. Já ali o documento trata dessa problemática neopelagianismo, neognosticismo. Bem, passado um tempo, exortação do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho. Ali também o Papa explora essa problemática, neopelagianismo, neognosticismo. Neste ano de 2018, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou esse documento, essa carta que se chama Placuit Deo, aprove a Deus, aprove a Deus, Placuit Deo. No número 2, diz a carta Placuit Deo, o mundo contemporâneo questiona, não sem dificuldade, a confissão de fé cristã
que proclama Jesus o único Salvador de todo o homem e da humanidade inteira. Isso aqui é um grande desafio para a ação evangelizadora da igreja. Nós vivemos num contexto de pluralismo religioso. Nesse contexto, a fé cristã é uma fé entre outras. E ai de você se não respeitar a fé do outro. Cadeia! Cadeia! Nesse contexto, a carta Placuitidel, seguindo as inspirações do Papa Francisco, coloca no número 3 essa questão. Eu estou passando rapidinho só para explorar, para eu já concluir aqui a minha colocação. A questão do neognosticismo, no número 3, e a questão do neopelagianismo. Obviamente, neo porque é uma forma nova do gnosticismo, que já no começo da igreja estava presente. A heresia gnóstica. E neopelagianismo, sobretudo, foi Santo Agostinho quem lutou contra esse sacerdote chamado Pelágio, que apresentou uma doutrina herética, portanto, mas que arrastou muita gente na época. Só que com o passar da vida, da história da igreja, tanto o gnosticismo como o pelagianismo sempre se manifestam. Neognosticismo apresenta uma salvação meramente interior, fechada no subjetivismo. Olha aqui o que o padre Rafael falou tanto para nós hoje, não foi? Sim ou não? A questão do subjetivismo. Elevar-se com o intelecto para além da carne de Jesus, rumo aos mistérios da divindade desconhecida. No neognosticismo, o que acontece? A pessoa precisa ser libertada do corpo. A pessoa precisa ser libertada do mundo material. O que existe no mundo material não tem valor. Só o mundo espiritual. Portanto, o neognosticismo nega a carne de nosso Senhor. Nega o mistério da encarnação de Cristo. Na criação, no mundo criado por Deus, para os gnósticos, nós não podemos encontrar vestígios do Criador, a manifestação do amor de Deus. Sem dúvida alguma, irmãos, que nós devemos rezar, por exemplo, para viver um momento de intimidade com Deus, na capela, diante do Santíssimo Sacramento. Mas também podemos viver intimidades com Deus numa floresta, na montanha, no mar. Porque a criação, diz o Papa Emérito Bento XVI, a criação, ela também é sacramento de Deus. Mas o neognosticismo nega isso. E por fim, depois da Placuitidel, nós temos a exortação Gaudete et Exultate. Todo o capítulo 2, leiam depois, irmãos, todo o capítulo 2 de Gaudete et Exultate, ou seja, sobre o chamado à santidade no mundo atual, é dedicado todo esse documento do Papa Francisco à problemática do gnosticismo e do pelagianismo. Todo o capítulo 2. São dois inimigos da santidade, duas falsificações da santidade, o que no meu tempo se diria é denorex. Parece santidade, mas não é santidade, é denorex, parece, mas não é. Isso aqui é muito importante para a formação da consciência das novas comunidades. Porque, gente,
sem dúvida alguma, existem comunidades novas, mas não digo comunidades, membros de comunidades que estão se deixando arrastar exatamente por essas duas problemáticas. São neognósticos ou então são neopelagianos. Um rigorismo moral impressionante. Aí Santo Afonso Maria de Ligório, com quem eu comecei. Meu Deus! A pessoa se apresenta como a igreja verdadeira. É só aquilo que ela sabe, é só aquilo que ela ensina, é a igreja verdadeira. Quem pensa diferente, quem celebra diferente, já está com o pé no inferno. É o que o Papa está falando aqui. Neognósticos, neopelagianos, nas nossas comunidades. Isso aqui contribui para a deformação da consciência. E nós vamos nos deparar com irmãos e irmãs assim em nossas comunidades. A beleza do cristianismo é exatamente a sua pluralidade. E os neognósticos, os neopelagianos, não suportam a pluralidade. É coisa do diabo. Então depois, dediquem uma leitura a essa temática. Os riscos do neopelagianismo, os riscos do gnosticismo, que o Papa Francisco apresenta nessa exortação, Gaudete et Exultate. Olha o que ele diz aqui. Duas formas de segurança doutrinária ou disciplinar. É claro que a pessoa, no seu psiquismo, na sua afetividade, é insegura. Por que ela é insegura? Eu também não sou psicólogo, viu, gente? Mas tive que estudar algumas coisas de psicologia por causa da moral. Por que ela é insegura? Ela vai ser agressiva, ela vai ser violenta. Porque é insegura. Os grandes ditadores da humanidade eram pessoas profundamente inseguras, afetivamente inseguras. E aí elas impunham a sua vontade pelo argumento filosófico ad baculum. Ad baculum. Ou seja, através do porrete. Ad baculum. Segurança doutrinária ou disciplinar. Elitismo narcisista e autoritário, onde, em vez de evangelizar, se analisam e classificam os demais. São pessoas reparadoras. Reparam em tudo. Em vez de facilitar o acesso à graça, elas consomem-se as energias para controlar esse acesso. Você pode, você não pode. Elas determinam, né? Quem é que tem acesso à graça, quem não tem acesso à graça de Deus. Em ambos os casos, nem Jesus Cristo e nem os outros interessam verdadeiramente. Neopelagianos, neognósticos. O irmão não interessa, Jesus Cristo não interessa. Tudo isso vai ser interesse para que a pessoa se imponha. Narcisismo elitista, narcisismo autoritário, segurança doutrinária. Tudo é a verdade da igreja. E claro, se o Papa Francisco fala um negócio diferente, esse Papa é herético, não é Papa verdadeiro, e assim por diante. Depois eu coloco no texto, vocês encontram aí, quais são os elementos característicos do gnosticismo, tá? Desculpa, só voltando aqui, olha o que diz o documento
desses elementos característicos, do gnosticismo. Voltei muito. Olha o que coloca aqui do gnosticismo, que interessante. Olha aqui embaixo. Uma mente sem Deus e sem carne. Os gnósticos julgam possuir compreensão profunda e total da verdade sobre Deus e o Evangelho. Eles têm resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Verdade esta que todos devem se submeter. A única igreja é a igreja do gnóstico. O único jeito de celebrar é como o gnóstico celebra. A verdadeira liturgia é a liturgia do gnóstico. Enquanto os gnósticos padecem pelo orgulho intelectual, os pelagianos padecem pela prepotência da vontade. Ou seja, o esforço pessoal como garantia de santidade. Não preciso da graça de Deus. É simplesmente pelo meu esforço. A força da vontade é o que basta para que eu possa alcançar a santidade. A pessoa só confia nas suas próprias forças, ela se sente superior aos outros porque ela cumpre determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico. O que mais nós temos como elementos característicos do pelagianismo? A falta de um reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites é o que impede a graça de atuar melhor em nós. Pois não lhe deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integra num caminho sincero e real de crescimento. O pelagiano, como o gnóstico, é um orgulhoso espiritualmente. A graça supõe a natureza, no entanto, a graça também corrige a natureza, cura a natureza, eleva a natureza, santifica a natureza.